Bom dia, na paz do Senhor Jesus, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, 12, louvado seja o nome do Senhor. Terça-feira, 12 de maio, o dia das mães já passou, caiu dia 11, foi ontem o meu aniversário. Eu não fiz assim aquele aniversário, só fui ali almoçar na casa da minha filha. E depois do almoço, aí lá meu neto, vovó, mandei fazer um bolinho para a senhora. Tão bonitinho, pequeno, mas tão enfeitadinho. Aí eu até postei. É isso aí. Eu amei aquele bolinho e orei muito a Deus ontem pelos meus filhos, pelos meus netos. Orei apresentando a Deus o nosso Brasil diante de tanto terror que tem acontecido, a destruição das guerras. Eu fico olhando, a cidade inteira vai destruindo, prédio, tanta casa, mansão, farmácia, hospital, escola, tudo vira montoeira. Sem falar o número de pessoas que se acabam. E ali eu fiquei assim, meditando, louvei a Deus, orei e pedi a Deus para abençoar a minha família, a família Lima, a família Marques. É uma família grande, muita gente dessa família no Marabá, Novo Repartimento, muita família em São Luís do Maranhão, Santa Inês, Santa Luzia, Bacabal, São Luís Gonzaga, esse meio do mundo, tudo eu tenho família. No Pará, no Maranhão, Brasília, nesse Brasil afora. Mas eu, nas minhas orações, eu gosto de apresentar o Brasil no geral, o mundo inteiro, porque os quatro cantos da terra passam por desafio. Sabemos que não é fácil. A palavra de Deus tem alguns lugares em outros países que não pode ser pregado, mas Deus diz: ide pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que ouvir e crer e abrir o coração será salvo. A palavra de Deus, ela nos orienta, e nesta manhã eu quero ler 2 versículos só de Salmo 91 e eu quero entrar com testemunho. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. E direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Somente esses 2 versículos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará, e direi no Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Agora eu entro com o meu testemunho. Olha, você presta atenção, porque o meu testemunho, ele é um testemunho muito grande, porque foram 17 anos na vida de cartomante lá atrás, antes de eu conhecer a palavra de Deus. Mas só a palavra, Deus, ele nos garante que a palavra dele, que nos liberta e que nos leva à salvação. É através da palavra. Quando nós abrimos nosso coração, nós passamos a crer no Senhor, nós acreditamos e nós se prostramos aos pés do Senhor e pedimos a direção, pedimos a bênção, mas também agradecer o Senhor por tudo. E eu só tenho a dizer que até aqui o Senhor tem me ajudado em tudo. Se não fosse Ele, eu não existiria. Mas eu passei por uma experiência muito grande. Eu passei aí no YouTube, no meu canal, uma pregação onde eu prego em Gadareno. E lá no final tem um textinho de um testemunho, onde eu estava me preparando para ir para uma missão em Cametá. Você que ouvir esse testemunho, preste atenção. Aquele final lá, que vai a pregação, aí lá depois do meio tocam hinos, uma gravaçãozinha sempre, mas no final tem o testemunho
e você faça uma reflexão, porque são coisas verdadeiras, real. Tá? Aí tem uma outra passagem que, afinal de contas, são muitas passagens. São muitas passagens. E é muito sério. Muito sério. Louvado seja o nome do Senhor. E essa passagem que eu vou passar, veja bem, porque quando foi chegando o momento de eu entrar na vida de cartomante, eu já vinha da banda de Itarituba, preste atenção. Lá para aquelas bandas para lá, morando numa fazenda, preste atenção. Quando aconteceu uma mortandade terrível, terrível, que destruíram a família toda, perto da minha moradia. E lá naquela época nós arribamos os cangaços, morando nas fazendas dos outros, fiquemos assombrados, viemos embora. Nessa vinda nossa, nós paramos em Novo Repartimento. Depois de tanta virivolta, andando mudando, morei em muito lugar, cheguei para o repartimento nessa época, eu passei só 1 ano. Aí depois eu tubei no mundo aí, por rumo de Xinguara. Mas essa demora minha lá em Novo Repartimento foi só para as coisas começar a se encaixar conforme os adversários queriam lá atrás. E lá trabalhei, lutei, pelejei com 1 ano. Eles disseram para mim que foi chegando a hora, que foi quando lá atrás foi cortado minha cabeça, tirado o sangue. Foi quando foi fechado lá um acordo com eles no passado, que eu não gosto de lembrar daquele momento. Ainda bem que o Senhor me lavou, me acobertou, me abençoou. Eu estou abençoada. Mas, voltando um pouco. Lá em repartimento foi oficializado aquele percurso que eu tinha que fazer, a trajetória, por alguns tempos. Viemos embora, de novo repartimento, presta atenção. Porque quando chegou a hora que o circo se fechou e que foi oficializado aquela trajetória terrível, aí eu vim. Aonde foi que eu parei para começar aquele trabalho? Numa vila por nome Gogó da Onça, que lá o nome é Vila Rio Vermelho, mas o povo chamava mais Gogó da Onça porque tinha acontecido muita tragédia naquele lugar. Que já tinha sido cortado o pescoço de gente, já tinha acontecido muita tragédia de onça no começo, quando era mata. Então, Gogó da Onça. Paremos lá, já era uma vilinha, muita casa, comércio na beira do asfalto, de um lado e do outro. A vila de um lado e do outro. E já tinha mais ou menos na faixa toda aí, umas 200 casas, não, talvez menos, umas 100 casas. E lá naquele lugar, nós compramos uma casinha simples de tábua. Só que aí eu fui na cidade de Xinguara, presta atenção. Lá numa casa onde vendia tudo de umbanda. Aí lá eu comprei jogo de carta de tarô, jogo de carta. Lá eu comprei uma bola de cristal bem grandona assim, tudo. Ali eu já sabia como eu ia fazer tudo, porque eles já tinham me orientado. Veja bem. Voltando para o Gogó da Onça, separei uma sala, montei uma mesa simplesinha, botei uma toalha e ali eu enchi uma parede com um quadro Santa Bárbara, Santo Antônio, São Francisco, Aparecida, aquele outro Santo Expedito, Padre Cícero. Eu enchi uma parede e arrumei tudo aquilo em cima da mesa ali, ajeitei. Comprei um livro São Cipriano,
que é onde ensina muita magia. Ali tinha uma gaveta onde eu guardava ele. Todo dia eu lia uns textos, alguns conteúdos e botava ali. Mas, na verdade, ali eu tinha uma reza que eu fazia para iniciar o dia, todo dia. E ali, a santa que eu colocava em cima da mesa era Aparecida, São Expedito e Padre Cícero. E ali eu fiz todos os truques conforme eles me ensinaram. Aquelas cartas e aquela bola de cristal era para me enganar as pessoas. Quando você vê por essas cartomantes, ele quer fazer previsões do seu futuro, é mentira. É mentira. Aquilo ali é só uma farsa. Elas não adivinham, eles não fazem previsões do seu futuro, coisa nenhuma. O seu futuro já está escrito por Deus. É Deus e ninguém mais. Deus não deu o poder para ninguém adivinhar. Quando a pessoa vive na presença de Deus, de verdade, com seriedade, com fidelidade, Deus às vezes revela algo ou você vê em visão. Isso não é qualquer um também. Não, tem que ser uma pessoa que ora bastante, que procura viver decente na presença de Deus. Tá? E ali eu comecei aquele trabalho de cartomante, botando carta para as pessoas, fazendo aquele trabalho com aquela bola. E o disse-me-disse andou tão rápido, incrível, a clientela que eu arrumei de uma hora para outra. Rapidinho eu saí daquela vidinha fraquinha que eu estava. Comprei outra casa, montei um consultório bem na beira do asfalto, do lado direito, que vem de Marabá para Xinguara. E só há muitos anos atrás. Montei aquele consultório e ali botei o nome na frente, aí na sala atrás, tudo bem arrumadinho, já era construído, tudo bonitinho. Eu só sei que minha clientela cresceu disparado, mas aí teve um dia, porque na verdade eu não adivinhava. Eles me falavam as coisas, que é rápido, eles não demoram, porque são espíritos. Eles me falavam e ali eu obedecia. O que acontece? Eu usava aquela bola, aquelas cartas só de fachada, porque na verdade o que eu dizia para as pessoas era o que eles me falavam. E tudo que eu dizia, olha, vai acontecer isso e aquilo. Quando falava alguma coisa boa, acontecia. Só que quando acontecia essa coisa boa, não durava. Porque quem diz que o inimigo, ele não é de fazer nada de bom por ninguém. Quando acontece alguma coisa boa para poder se cumprir, aquilo que eu falava, que era para poder gerar ibope, mas aquilo ali logo ia abaixo, se acabava, virava em nada. Agora o que era ruim, tudo que falava acontecia. Aí vamos que o Antônio, o José, o Maria, o Francisco vinham se consultar comigo. E aí eu dizia tudo, qual era a doença que ele estava sentindo, ela, aonde doía, que ele estava namorando, estava sendo traído, a esposa estava traindo, eu falava tudo passo a passo. E que ele ia se casar com uma pessoa desse jeito, morena, altura média, tal, ou baixinha, gorda. Ali eu falava tudo. E as coisas aconteciam assim de repente. Porque eles faziam acontecer. Então, na medida como você se consultava comigo, você fazia parte de um pacto sem saber, que era aquele pacto que eu tinha feito lá atrás, como qualquer outra cartomante ou padre santo, é farinha do mesmo saco, também faz aquele pacto. E cada um que se consulta com ele e com ela vai fazer parte daquele pacto, a sua alma está destruída, viu? E as consequências vão acontecer.
como aconteceu comigo lá atrás, foi coisa demais, absurdo, mas o Senhor me libertou, me transformou. Por quê? Porque eu recebi a palavra do Senhor, eu acreditei, eu abri meu coração, me humilhei nos pés do Senhor, e aí Deus age. Graças a Deus, Deus me acobertou. Hoje eu vivo nas mãos do Senhor, guiada e orientada por Ele e protegida. Então, e o que acontece? Eu peguei, falei para eles que eu ia obedecer. E minha clientela aumentava todo dia, mas um dia eles chegaram em mim e falaram: olha, tem que aumentar a tua clientela, mas para isso tem que morrer um menino. Eu falei: mas como? Ele falou: não importa, deixa com nós. Eu não toquei naquele menino, eu não sabia quem era aquele menino, eu não sabia de onde, o que ia acontecer com aquele menino que eles falaram. Veja bem, quando dá um dia, some um garoto na cidade de Xinguara, que eu não quero citar nome de pai, nem de avô, porque é um sofrimento. Sumiu aquele menino. Aí correu a notícia que tinha sumido aquela criança, já tinha 3 dias, os pais procurando, não sabia o que tinha acontecido. Eu nem me passava na mente, que eles tinham me falado aqui, tinha aparecido para mim no pé da cama e tinha falado que ia ter que morrer o menino para mim poder aumentar o número de alma para eles. Olha como é que é as coisas. Olha o que acontece. O que aconteceu? Esse menino desapareceu. Um empreiteiro de uma fazenda encontrou com alguém da família e falando sobre o desaparecimento, e botou em televisão, e botou em rádio, botou em tudo. Registraram a ocorrência na época. Aí falaram, esse empreiteiro falou com alguém da família: rapaz, lá no Gogó da Onça tem uma mulher que descobre para onde foi o desaparecimento desse menino. Olha como o adversário trabalhou lá atrás para cumprir aquilo que eles tinham me falado, para fazer a vontade deles, o capricho deles. Foi doído isso aí, ó, muito doído. Hoje eu não gosto de lembrar, porque simplesmente eu fui uma vítima, porque eles se escondiam em mim, eles se escondiam em mim. Eu não fazia nada, eu só falava para as pessoas. E eles se escondiam de quem? De mim, igual se escondia em Gadareno, entendeu? E aí eles foram, 3 pessoas da família, para me descobrir aonde estava aquele menino. Na mente deles, eles achavam que estava escondido na casa de professor, na casa de algum amigo, na casa de algum parente. Eles reviraram tudo. Casa de parente, de amigo, de professor, reviraram tudo. Nem roteiro do menino. Mas lá na hora, ele já tinha me falado, eu falei: o menino está morto. Está escondido no fundo de uma casa, debaixo de uma pia brasilite. Quando eu falei aquilo, eles queriam avançar em mim, aí não deixaram. E eles voltaram. Quando chegaram em Xinguara, disse: bora ver. Eu dei até o endereço, porque eles tinham me falado. Não é que eu sabia de nada, era que eles tinham me falado. E aí, foram em cima, família, reportagem, tudo. Naquele endereço, quando chegaram no fundo daquela casa, na cidade, já lá no final da rua, o quintal cheio de mato, uma cerca. Aí eles viram quebrado, amassado. Aí de longe enxergaram um short, mais na frente uma chinela, Raider, aquele tempo da Raider. Aí prosseguiram para frente e enxergaram aquela teona no chão que arribaram até o corpo do menino de baixo, morto há 3 dias, inchado. Aí veja bem, braço quebrado, pescoço quebrado, todo mordido. Um cara psicopata, usado pelo mundo das drogas, usado pelo inimigo, foi usado. Aquele menino
a alminha dele, com certeza o Senhor recebeu no céu. Agora, o corpo da criança estava lá naquela situação. Quando eles descobriram aquela situação, postaram na página do jornal. A Cartomante, com 90 quilômetros de distância, que era a distância da vila para lá. Descobriu o desaparecimento do garoto, tal. Aí do outro lado a foto do menino. Foi o suficiente para aquela história minha como cartomante disparou de uma maneira no Pará, nesse mundo afora. Só que naquele tempo não tinha essa mídia que tem hoje. O sistema, a internet, a rede social. Uma coisa daquela, se fosse igual hoje, a potência aí da rede social, eu tava famosa, só correndo de avião aí no mundo, aí voando no mundão. E não daria conta, tinha uma rede de pessoas para me assessorar. E toda a cobertura da mídia. Mas não, naquele tempo não tinha isso. Mas aquele jornalzinho circulou de uma maneira que virou tanta clientela para me atender, tanto cliente, que quando amanhecia o dia estava a multidão de gente. Olha como é que eles trabalharam lá atrás. Que chegaram em mim e falaram, tem que aumentar a clientela, porque tu tem que ganhar muita alma. Por isso que eu digo, você que se consulta com esse tipo de gente, você faz parte de um pacto sem saber. Ah, mas tem jeito, missionária? Tem jeito. Se humilhe nos pés do Senhor, vá para uma igreja e chega lá, na hora que chamarem lá na frente para a pessoa receber oração, tem alguém aí que quer aceitar Jesus, vai lá, fala, eu quero. Se ajoelhe, meu irmão, abra teu coração para Deus. E você fala, Senhor, aquele dia, aquele lugar onde eu fui, eu não tinha noção do problema, mas ouvindo aquele testemunho da missionária Francinete, agora eu tenho a noção do problema. O meu Deus é maior. Aí fala assim, Senhor, me perdoa, quebra toda essa maldição, quebra toda a maldição da minha vida. E Deus, a partir desse momento, quebra. Tudo será quebrado, eliminado, queimado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. E você, toda semana vá para a igreja, a partir desse momento. Vá para a igreja. As dificuldadezinhas a gente atravessa, mas você passa a ter noção da palavra de Deus que nos leva à salvação. Você precisa querer. A partir daquele momento não tem mais conta. Gente. Porque foi através do acontecimento que aquilo ali, estourou. Mas aí, meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar. Isso deu uma repercussão tão grande na época. Aí voltaram onde eu, para me descobrir para onde tinha ido aquele assassino. E ali, eles já tinham me falado. Eu falei, o assassino já está no Mato Grosso. Olha aí essa história. O que acontece? Lá no Mato Grosso, ele entrou numa loja doidão aí, já usado pelo inimigo, para roubar de dia. E aí a polícia pegou ele. Aí ele confessou o que ele tinha feito em Xinguara. Aí a partir daquele momento, eles trouxeram ele para Xinguara. O que aconteceu, eu não sei. Não me pergunte. Eu só sei que a repercussão foi enorme. Eu atendia tanta gente por dia, baseado no salário mínimo. Naquela época, pela numeração de pessoas que eu atendia, que eu já sabia a cota que dava de eu atender. Eu ganhava 22 salários por dia naquela época. Baseado no salário mínimo, eu já sabia o valor e o número de pessoas que eu tinha que atender. Eu ganhava rio de dinheiro. Mas também não soube aplicar nada, que era amaldiçoado, foi destruído tudo. E aí o Ibope foi só crescendo, mas quando foi chegando perto,
de eu aceitar o Senhor, porque tudo aquilo já foi a trajetória, Deus permitiu. Foi chegando perto de eu me curvar, cair nos pés do Senhor, eu fui perdendo tudo, eu não queria atender mais ninguém, eu me escondia das pessoas. Foi luta para me livrar do povo. Corria. Mas aí eu caí nos pés do Senhor, aceitei Ele como Salvador da minha vida. E aí, o que aconteceu? O Senhor me libertou, me transformou. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a minha vida realmente passou a trilhar, eu passei a trilhar muito diferente. Abri mão de tudo aquilo, tudo aquilo. Destruí tudo, joguei dentro do buraco onde jogava lixo, aqueles quadros de santo, imagem, escultura. Peguei carta, peguei bola de cristal, joguei tudo. Destruí tudo, toquei fogo naquilo tudo. E aí o mundo parece que ia desabar na minha cabeça. Mas eu me mantive firme com Deus. Me mantive firme com Deus. E o Senhor, passei ainda 5 anos passando por tanto desafio, porque aí fica muito sequela nas carnes da pessoa, o inimigo tentando arrancar a pessoa de volta, mas o Senhor me assegurou, me guardou, me protegeu, e aqui eu estou, para a honra e glória do Senhor, de pé, abençoada, na cidade de Parauapebas, poucos tempos que me mudei para cá. Estou abençoada, graças a Deus. E a honra, o mérito é de Deus. Meu irmão, corra para Jesus. Pare de buscar negócio de fazer previsões com cartomante. Não corra mais para casa de Padre Santo para querer mudar a sua história, porque a sua história Deus já escreveu ela, viu? Fique com Deus na paz, na dispensação do Senhor. Amém? Tchau.